tentar fazer um engate de argumentos que eu ouvi sobre outras pessoas e que poderiam de alguma forma afetar a minha, né? Seria um ataque à minha pessoa. Mas eu vou fazer essa concatenação para descaracterizar, né? Esse pessoal aí. Então, primeiro, falam que, de repente, não sei se é a meu respeito, mas fazendo uma generalização, pode ser que seja para mim, eles falam que eu teria uma fala robótica em algum momento. E precisariam de alguma forma corrigir isso. Bom, isso é fake. Porque mesmo que eu tivesse uma fala robótica, eu posso ter tido apenas em alguns vídeos que eu falava de uma maneira mais, vamos dizer, compassada, mas muito exatificada, vamos dizer assim, eu falava. De maneira que isto. E eu não vejo problema nenhum em falar dessa forma, e outra que eu nem falava dessa forma em todos os vídeos, então isso é besteira. Em relação à análise comportamental, pior ainda agora, agora com os mandamentos é que eu analiso. Mais ainda, né? Inclusive uma comparação muito errada, né, também no ataque que eu recebi sobre essa questão de acordar. Né? Não, mas acordou, você está falando só porque realmente eu fiz vídeo em relação à igreja, recentemente. Não, não, como se fosse a questão de retorno à igreja. Acordar mandamentos não é acordar? Então, na verdade, não. Quando você está, por exemplo, se você obedece menos à Bíblia, né? E eles estão muito querendo colocar esse negócio de obedecer 7 mandamentos, né? Estão querendo colocar isso, né? Não, sei lá quantos mandamentos eu obedecia antes, porque não era meu foco de obediência, bem da verdade. Mas, em relação à minha obediência a Deus, né? Não é que antes eu estava dormindo. Antes eu estava tão acordado quanto eu estou agora. Só que eu estava menos atento para o que acontecia em relação ao que eu deveria fazer a título de obediência. Eu só estava menos atento. Então não é questão de dormir. E depois agora eles estão tentando inverter. Olha a lavagem cerebral, né? Não, você está dormindo, né? Obedecendo os mandamentos, você está dormindo, você está dormindo. Então se você está acordado, se você está na igreja, se você está na igreja. Daí eu vou para a igreja e sou atacado. Né? É muita filha da putagem. E vendo, eu me lembro que acho que dois anos atrás, eu falava coisas mais ou menos semelhantes. Ah, daí tem armadilha, numa atividade ministerial, fui atacado. Aí vinha barulho, e dava risada quando era atacado. Que vergonha, ou seja, convenciam a pessoa a fazer voluntariado, embora eu também quisesse. E daí é um negócio terrível, cara. Esses caras são terríveis, esses caras são horríveis. Nem convencia, né? Na verdade, eu influenciava um pouco, porque eu também já estava convencido, mesmo pela palavra, ou mesmo pela minha própria vontade e voluntariado. Eu acabava tentando outras atividades, né? O que, infelizmente, muitas vezes acabou sendo algo danoso à minha amável personalidade. Isso no primeiro momento. Eles falam essa crítica do robótico. Mano, não acho. Se eventualmente quisessem, se sugerissem que eu tivesse que mudar isso, era só falar pra mim. Eu, de repente, poderia mudar até a forma de fala. Provavelmente eu não aceitaria. Provavelmente eu não aceitaria porque eu acho que não seria necessário. E outra que eu fazia, a questão da fala robótica, eu fazia poucas vezes. Né? E em relação ao conteúdo robótico, isso só piorou, né? Porque aí talvez com os mandamentos eu observe ainda mais os vícios dos outros, né? Então é isso aí. Depois vem a comparação com a questão musical também, né? Não sei o que, artista tal, não sabe fazer música. Bom, primeiro, duas coisas, né? Em relação também a um pouco a questão da produção. Não, e era no final auxiliado por quem não sabe fazer música. Bom, primeiro que isso é fake, porque se comparado com a questão de pregação não é música. O máximo que poderia ser comparado a isso, se for no sentido literal, é que eu já participei de coro, mas eu não fazia as músicas, eu só cantava as que já tinham sido feitas. Pregação não é música. Eu falava conteúdos verdadeiros. Jogando para debaixo do pano aquilo que eu falei em relação ao Novo Testamento tem informações verdadeiras. Olha. Não estou fazendo música. Não, estou fazendo pregações com base em conteúdos do Novo e Velho Testamento. Embora, sim, alguns conteúdos tanto do Velho quanto do Novo Testamento são questionáveis em sua veracidade. Não quer dizer que não haja nenhuma verdade no Novo Testamento. Eu usei também muitas verdades para embasar pregações. Então, é música, mas música baseada em. Como assim? São conteúdos sérios para ajudar a pessoa ali a fazer a mudança de comportamento que precisa ou para ajudar de qualquer outra forma, né? Então, as pregações eram sérias, né? Então, eu discordo de quem disse isso daí, né? Não uma música, mas. Música, se você está falando no sentido de uma viagem, algo poético, algo metafórico, não necessariamente, é algo bastante literal, bastante direto em relação à vida das pessoas, né? Então não vejo isso. Em outro comentário também diz assim, não, mas aquilo ali é uma coisa meio... Tá, apenas retornando à questão do argumento de que seria uma... Quem estaria eventualmente fazendo as pregações,
Sim, eu apenas no final era usado como instrumento, mas quem fazia as pregações não era eu, eu creio que seria alguma entidade espiritual. Pode ser, ou ali Deus, ou anjo, o que você entender. Mas eram pregações com conteúdos interessantes e importantes para a vida das pessoas. Então, de novo, não é música. E quem produziu essas pregações, ou não tão assim, né? Na verdade, quem produziu literalmente as pregações, né? Essas aspas teriam que ser para mim, na verdade, porque eu só falava. Né? Eu não produzia tanto, mas em relação a quem fez as pregações, quem as produziu, como entidade espiritual, da mesma forma, não fazia música por serem conteúdos importantes e interessantes. Por vezes, sim, isso que eu ia falar. 25% até diria das minhas pregações, elas eram até complexas. Eu tinha que simplificar, né? Junto com a ajuda de Deus, claro, dentro na questão da oração e tudo mais. Hoje não entendo que eu penso a oração de uma maneira diferente, mas naquela época mais ainda. A questão da oração era mais clara ainda. Então, tipo, mais claro no sentido de repetir isso, repetir a questão da oração. Hoje eu não acho que a oração seja uma coisa totalmente necessária, naquela época eu achava que era mais. Então, junto à questão da oração, eu simplificava algumas coisas. Então, um quarto das minhas pregações poderiam realmente ter algum conteúdo complexo. Então, assim, como música, né? Ou como, não, no final era uma coisa, esse comentário era uma coisa engraçada. Não, olha, as pessoas não riam das minhas pregações, porque eram temas sérios. Eram temas sérios e, consequentemente, eram temas importantes. Por vezes, temas complexos. Por vezes, temas complexos. Aí eu tive que fazer um trabalho de simplificação. Entre 20% e 25% das minhas pregações possuíam conteúdos complexos. As outras pregações, eu acho que no geral elas eram simples, ou às vezes até, mesmo nessas pregações simples, que eram temas demorados. Então, é a brincadeira. Não, ninguém riu. Poucas vezes ria quando eu fazia uma piada ou outra, e eram poucas vezes. Não, nem era um ambiente para fazer piada, né? Lidando com problemas sérios das pessoas. Veja, olha a insensibilidade desses caras. Olha a falta de sensibilidade desses caras que fazem esse tipo de comentário. Não, mas no final, pregações com conteúdos interessantes. Falta de sensibilidade, ou seja, como se eu fosse lá para tirar sarro junto com os caras de conteúdos, vamos dizer, questionáveis, né? Ou mesmo conteúdos não tão questionáveis assim, como se eu fosse lá eu tirar sarro da cara deles. Não, tava tentando ajudar, né? Quem precisasse de algum tipo de mudança comportamental. Ou outras coisas. E mesmo a questão da alimentação física e tudo mais. Então os caras falando como se eu estivesse lá para brincar, para de alguma forma tirar sarro. Não estou dizendo que essa pessoa disse, né, o argumento do Mastral, né, do brincar de ser crente, como se fosse isso, como se eu não fosse lá levar temas sérios, entendeu? Como se fosse lá para dar risada com os caras. Por vezes, ali um comentário irônico ou outro, tudo bem, porque é normal. Se pastores fazem isso em pregações. Eu também me dava o direito de fazer. Meu, não sendo pastor, né? Mas complementa justamente esse. As pessoas, eu não ia lá para fazer piada e normalmente as pessoas nas minhas pregações não davam risada. Era engraçado. No meu caso não era engraçado. Não sei se eventualmente estão falando sobre, no caso ali, o meu interlocutor. Aí eu não sei se ele fazia as pregações dele, se não fazia. E olha que as pregações dele também não eram, no geral, não eram engraçadas. As pessoas não davam risada. Uma coisa ou outra eu achava um pouco mais lúdica. Mas também não era a tônica, não era o que acontecia na maior parte. Então não sei de quem que eles estão falando com essas comparações. Né? Em relação à minha pessoa, cara, não era o caso. Em relação à minha pessoa, não era o caso. Então discordo desse pessoal aí. Dizendo que vão fazer, como é que é? No final era uma brincadeira, alguém produzindo por trás, quem estava produzindo por trás estava fazendo conteúdos sérios e eu, no caso, emitia conteúdos sérios, não ia lá para brincar, e as pessoas não davam risada porque os temas eram sérios ou complexos. Os temas simples também eram importantes. O fato de ser simples não quer dizer nada. Não era brincadeira, não era, as pessoas não riam. E elas achavam que aquele conteúdo simples, mesmo até repetido no caso, poderia, mesmo que você saiba de uma informação, ela sendo repetida, mas dita de uma maneira motivacional, pode dar à pessoa não só outra interpretação, que de repente ela não tinha percebido, ou ela se remotivar ouvindo aquilo novamente, de repente uma informação que ela já sabe, mas ouvir de novo uma coisa boa, de repente num outro momento da vida,
reescutar alguma coisa boa num outro momento da vida pode dar uma energia totalmente diferente, no sentido de remotivação. Então, quer dizer, isso é meio besteira, né? Então não importa muitas vezes a complexidade e a simplicidade do argumento, a depender do teu objetivo. É, pode dar uma outra simbiose, né? Qualquer semelhança com algumas coisas que aconteceram. Estou continuando, né? Como se eu fosse lá para fazer as pregações, essa falta de sensibilidade deles, achando que eu fui eventualmente falar coisas simples para pessoas darem risada. Não, coisas simples podem ser coisas profundas e coisas importantes. Informações que, se reditas, podem remotivar as pessoas. Então eles podem dizer, mas foi para fazer as pessoas assim, mas elas não davam risada, porque justamente eram temas importantes para a vida das pessoas com o objetivo de remotivação. E elas sabiam disso, claro que era. Então não tinha essa de achar que era algo para fazer as pessoas rirem. Não, isso é ridículo. Isso é coisa de quem não tem que fazer. Primeiro ponto. Até diminuindo, se estão diminuindo a pregação agora, né, é porque não podiam dizer que eu tinha abandonado pessoas lá. Né? E como se tudo na Bíblia fosse só mandamentos. Não é, né? Então, como se outras coisas ali não fossem também verdadeiras. Como mesmo eu digo. E em relação a esse ponto de graça real, não sei se estão falando do outro pregador, que daí ele fazia algumas coisas de vez em quando ali um pouco mais lúdicas, mas também no geral acho que fazia pregações sérias e com objetivo de motivação no geral, a não ser quando começou a falar bobagem. Então é só isso que eu digo. Fica esse complemento aí ao canal. E valeu.